sabe o que fazer se o coração parar de bater. Mais que isso, sua missão é evitar que isso aconteça. Vamos receber aqui no podcast Fala aí, Doutor, o Dr. Luiz Fernando Morrone, cardiologista intensivista. Seja bem-vindo. Obrigado pela recepção aqui e pela oportunidade de falar um pouco sobre o serviço que a gente desenvolve, sobre como eu passo a minha maior parte da vida, né? Então, obrigado por essa oportunidade. E eu já quero começar sabendo por que a cardiologia arrebatou o seu coração. Olha, isso é uma longa história, né? E a gente, de um modo geral, nós passamos a ser influenciados pelas pessoas com que nós convivemos, com que nós confiamos. Inicialmente, eu ia ser engenheiro civil, porque meu pai tem uma firma de engenharia em Santos, e eu gostava, me espelhava nele e ia ser engenheiro. Tanto é que sempre escolhia matemática, física, química, adorava, participava de Olimpíadas em matemática. Mas sempre tinha um pé na parte de saúde, né? E surgiu a oportunidade de meu primo, sempre quis medicina, que é mais velho que eu, e ele ia prestar vestibular na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que foi a que eu frequentei e me formei em 1989, né? Já estou um pouquinho passado, mas tudo bem, a gente se atualiza ao longo do tempo. E ele me pediu se eu não poderia fazer a inscrição dele. Naquela época você não conseguia fazer nada com a facilidade, tudo online. Não existia telefone celular, nada. Sim. E eu fui fazer a inscrição dele e minha mãe falou, olha, por que você também não faz uma inscrição para acompanhar seu primo no vestibular? Então, no altruísmo, então. Foi meio, acho que meio assim, a gente não acredita muito em destino, mas alguma coisa, tá bom, vou fazer o vestibular para acompanhá-lo, já que ele vem do interior de São Paulo, quando ele vier aqui eu vou até o local de prova com ele. No dia da prova, no vestibular, eu estava fazendo minha matrícula em engenharia em São Paulo. Cheguei todo careca, todo escrito, atrasado, o portão fechando, chegamos assim imediatamente na classe onde a gente foi prestar o vestibular, o pessoal todo mundo tirando sarro, perguntando onde já passou, e falaram assim, nossa, você passou aonde? Eu falei, passei em engenharia. O pessoal, pô, você sabe o que é da vida, hein? Né? Cálculos. Cálculos. E não tinha nenhuma ideia de ficar fazendo vestibular. Mas, novamente, o destino colabora para que a gente tome o caminho certo. Né? Às vezes tem uma força maior que leva a gente a fazer o que é certo e motivar a gente. Então, eu acabei fazendo... Até me emociono, né? Porque eu adoro a minha profissão. Que lindo! E eu acabei indo para fazer a matrícula na engenharia, como eu tinha falado. E depois as aulas em Santos começavam antes. Meu pai falou, olha, filho, apesar da faculdade ser particular, você se matricula, não tem problema. Aí frequentei as aulas, né? Aí você tem uma situação bem dinâmica. Eu estava em casa, que é em Santos, né? A faculdade era em Santos, então tinha o aconchego da minha família e também a motivação da anatomia, histologia, biologia, que são coisas assim que você mexe com a pessoa, principalmente quando você tem 17 anos, né? Em contrapartida, uma semana depois, uns 15 dias, fui ver uma aula de cálculo 1 e aí eu vi o seguinte, eu gosto de matemática, mas eu quero para minha vida lidar com pessoas e tratar da saúde. Aí fui fazer medicina. Me formei em Santos em 89. A partir daí, eu tinha um objetivo, que é fazer uma boa residência médica, que é o que dá uma formação. Então, eu acabei fazendo residência médica em clínica médica no Hospital das Clínicas da USP. Depois fiz 2 anos de cardiologia no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia da USP e 2 anos de hemodinâmica também no Instituto do Coração de São Paulo da USP. Então, além da faculdade, a gente passa 6, 7 anos estudando para ter uma boa formação. E você tinha me perguntado no início por que a cardiologia. Sim. Então, durante as matérias básicas da faculdade, a gente vai vendo o que a gente tem mais afinidade ou não. Como todo aluno, você fica perdido. Então, eu falei assim, olha, vamos ver, entre clínica médica, eu sabia o que eu não queria. Então, pediatria e ginecologia eu não queria. Sobrava clínica médica e cirurgia. Eu gostava das duas. Acabei optando por fazer clínica médica. E na clínica médica, a gente se interessa de fazer créditos extracurriculares. Eu acabei tendo um professor que eu me dava bem,
E falei, olha, era eu sei que cardiologista, Ah. e ele falou, olha, eu sei que você dá plantão de terapia intensiva, eu posso te acompanhar? Ele falou, pode me acompanhar, mas você quer me acompanhar nesse estágio que você está da clínica médica? Eu falei, não, se eu puder ficar por mais tempo, não, então tudo bem. Ele queria que eu ficasse mais tempo. E aí ele foi me passando as dicas de cardiologia, me ensinando os procedimentos de passar intracate, e eu fui gostando de terapia intensiva e de cardiologia, porque a terapia intensiva, a maior parte das doenças, uma grande parte, é de origem cardiológica, né? O infarto, o edema agudo de pulmão, a crise hipertensiva. Então, fiquei motivado e acabei escolhendo e fazendo essa área. E também, se for pensar, né, você trabalha com os cálculos ali, né, porque é dentro como hemodinamicista, né, nós temos um nome comprido, você também trabalha bastante com cálculos, né? Na verdade é assim. Dinâmica da circulação do sangue e tudo mais. Sim, mas o que acontece? Como eu gosto de cálculo e gosto de ter respostas assim exatas, na cardiologia ela te proporciona isso. Então, por exemplo, existem exames para você checar se existe chance de ter uma insuficiência cardíaca, exames de laboratório, ecocardiograma, que você consegue dizer como a bomba, o coração, né, que é um órgão muscular que funciona como uma bomba, Sim. ele está funcionando. Se as artérias que alimentam o coração têm indícios de falha ou de obstruções. Então, você consegue, através de exames, saber o que está acontecendo com o paciente. E também consegue, e muitas vezes, o contrário, que é difícil em algumas especialidades, falar da onde não é. Ah, sim. A pessoa chega lá com uma dor no peito e você descarta, porque é muito comum hoje com ansiedade nas pessoas terem dor no peito, né, doutor? Exatamente. Os sintomas do coração, eles se confundem com vários outros sintomas de órgãos acometidos e até doenças psicossomáticas, como a síndrome do pânico. Então, você tem que saber diferenciar um quadro do outro e às vezes é preciso você saber qual é o melhor exame para você saber se aquele sintoma corresponde a uma patologia do coração. E aí você falou, como eu gostava também da parte cirúrgica, eu fui fazer hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Daí você é considerado cirurgião também? Não, minha formação não é cirúrgica, mas vou te explicar. Sim. E para quem tiver curiosidade, claro. né? Bem interessante. A hemodinâmica, ela foi desenvolvida para você, digamos assim, medir como é o fluxo sanguíneo do coração, como é a função do coração, olhar, vamos para o pessoal entender, o encanamento do coração. Então você consegue, através de catéteres que penetram os vasos sanguíneos, chegar até o coração e fazer medidas importantes da pressão das câmaras do coração, do pulmão, verificar se existe um escape valvar, se existe uma obstrução valvar. Então, é uma parte muito dinâmica e essa parte ela é invasiva, então ela é cirúrgica. Então, você consegue, tanto através do diagnóstico, que é o chamado cateterismo cardíaco, com cineangiocoronariografia, que é a visualização. Palavra mais comprida ainda do que hemodinamicista. Mas para o público geral, o pessoal fala, olha, fui fazer um cateterismo, Sim, né? até a gente brincava antes de começar o programa, né? As pessoas acham que muitas vezes tratam o cateterismo ou a angioplastia como o tratamento, e na verdade são exames, né? Eu tenho um amigo que diz, eu fiz um cateterismo. Daí eu penso, tá, então, né? Como se estivesse resolvendo o problema fazendo um cateterismo. Então, mas assim, não, é para identificar o problema. Exatamente. O cateterismo ele é um exame diagnóstico para complementar as informações que você obteve de exames não invasivos. Então, de um ecocardiograma, de um teste de esforço, de uma cintilografia. Então, o cateterismo é, digamos assim, é o final que vai bater o martelo se você tem ou não um problema. Para você ter uma ideia, ele é o padrão ouro, é o melhor exame para dizer se tem uma obstrução na artéria do coração. O que confunde com a angioplastia. Anjo, vaso, plastia, plástica, plástica do vaso. Certo. Como a forma de fazer é a mesma, ou seja, você vai ter que funcionar catéter, isso, né? Você vai ter que funcionar um vaso, uma artéria no braço ou na perna, o paciente acha que é a mesma coisa. Então, o cateterismo é um diagnóstico, ele não trata. Se não trata, não deveria melhorar sintomas. Mas você vai ver que existem alguns pacientes que falam, nossa, doutor, depois do cateterismo, melhorei, passou a dor. Efeito placebo. E às vezes é aquela situação, o paciente está tão angustiado com uma dor que ele não sabe do que é, da onde é, que ele fica preocupado que vai infartar, etc, etc.
às vezes, só o fato dele saber que o coração não tem nada, ele melhora dos sintomas. E também de ter o acompanhamento de um profissional, que isso é tão importante, né? Principalmente quando o assunto é coração, né? Quero falar um pouquinho mais dessa biologia do coração, que você está tão bem explicando ali. Na escola a gente aprende 2 aurículos, 2 ventrículos, né? E sabe que o coração é um músculo. Mas a gente já tem aí essa questão, o coração é mesmo uma bomba, né? Funcionando dentro da gente o tempo inteiro. E de fato essa bomba explode em alguns, né? Eu queria que você falasse dessa biologia e até de alguma situação, assim, que você pegou essa bomba explodindo e que te marcou bastante, assim. A gente tem que ver se a bomba explode no sentido de ter uma doença ou se ela explode no sentido de estar apaixonado e não correspondido, né? Daí é outra Isso aí é uma situação. A gente pode falar disso também. Então é complicado, mas assim, Uhum. o coração é um órgão que tem muito mistério, muito charme, justamente por isso. Todo mundo associa o coração com o órgão do amor, o órgão, né, da parte que você divide. Na parte de anatomia, o coração é um órgão muscular, é um órgão oco muscular formado por várias camadas, né? Você tem uma camada externa, uma camada média, uma camada interna. A camada média do coração, ela é formada basicamente por músculo, que é o chamado miocárdio. E quando esse músculo é privado de oxigênio, você vai ter uma patologia que chama infarto do miocárdio. Né? O coração, na verdade, ele não explode, mas ele vai dar uma dor insuportável, que é um sinal de alerta para as pessoas quando elas sentem esse quadro de dor. Né? O coração é importantíssimo para o corpo, porque é ele que vai bombear o sangue, ele vai receber todo o sangue vindo do pulmão oxigenado, ele vai enviar esse sangue através da aorta para o corpo inteiro, então ele vai distribuir o sangue. Ou seja, é muito mais que isso aqui, é até a ponta dos dedos, né? Até a todo ponta dos dedos. Então você imagina que o aparelho circulatório vamos fazer uma comparação, ele é como se fosse tem uma bomba central que vai mandar água para todo o encanamento da tua casa, até chegando na torneira. Né? A bomba central é o coração, então ela vai receber sangue de algum lugar, que é da periferia, através da parte venosa, que é onde vai chegar no átrio direito. Do átrio direito ele vai passar através da válvula tricúspide para o ventrículo direito. No pulmão é feito as trocas gasosas, né? Você expele o CO2 e recebe o oxigênio na parte capilar e aí retorna através de vasos arteriais até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo da aorta. Então, é um sistema fechado onde vai fazendo uma circulação e recirculação do sangue. Tudo e a troca isso que você explicou é o pulmão. em pequenos frações de segundo, né? Se a gente a gente vai ficar aqui falando só da parte de anatomia e acaba, às vezes, a gente ficando cansativo em relação a isso, né? Não, mas é impressionante, porque você imaginar que passa do direito, né? Direito em cima, e daí desce dos dois lados direito, vai para o pulmão, volta, daí passa o esquerdo, tudo isso em poucos segundos. É o tempo de circulação. Nossa, incrível, então né? você tem todo aquele sangue que sai do coração e depois ele retorna no coração através de outro lado. Existe uma separação entre o átrio esquerdo e o átrio direito e o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Se existe só para deixar as pessoas mais curiosas, se existe uma falha no fechamento desses septos, existem aquelas comunicações interatriais chamadas CIA e interventriculares chamadas CIV, que levam às doenças congênitas do coração. E daí a gente tem, por exemplo, até anotei aqui, o sopro no coração, a palpitação, a arritmia, coisas que estão na cabeça das pessoas, né? Normalmente, além do infarto, que é o que a gente mais escuta falar em relação ao coração, né? Até vi que são assuntos que você traz, inclusive, conteúdo sobre isso, né? Arritmia, palpitação, até ouvindo essas duas palavras, a gente pensa que arritmia e palpitação são sinônimos, são coisas bem parecidas, ou não? Palpitação, arritmia e sopro são 3 coisas diferentes, mas são interligadas. Então, quando você fala em sopro, as pessoas já acham, nossa, eu tenho um sopro no coração. Então, falar que tem um sopro no coração pode significar que, olha, nossa, eu tenho olho azul, olho castanho. Mas esse sopro seria o quê? Tipo, uma ruído, certa abertura? Nada. É um barulhinho que você escuta. É um ruído. Então, esse é o problema. A pessoa associa. Ela fala assim, não, meu filho tem um sopro no coração. Então, falar que tem um sopro no coração é igual eu falar assim, meu filho tem um olho... Tá. Então, você viu que tem um ruído.
que normalmente não deveria ter. Mas esse ruído, em uma porcentagem das vezes, pode significar uma doença, em outras vezes só simplesmente um ruído. Entendeu? Então não importa que você tenha um sopro, importa é que o coração seja anatomicamente normal. E às vezes você vê crianças privadas de fazer atividade física e criadas de uma forma... meu filho, você não pode fazer se você tem um sopro, e nunca tiveram nada no coração. Aí você criou uma doença onde não existia. Entendeu? Então, até, né? Isso é importante frisar bem, que Pode sopro não é doença, é um ruído auscultatório. E isso pode gerar uma doença psicológica. Porque daí Você criou uma iatrogenia. É uma doença que o médico cria aonde não devia. Eu sei que o teu forte não é criança, mas só pra gente fechar essa ideia, né? Você atende mais adultos e tal. Com o desenvolvimento, essa criança pode crescer e fechar essa parte ou mudar essa dinâmica do ruído? Ele pode sumir de um dia para o outro, assim, e se corrigir ou não? Então, assim, isso é de extrema importância. Uhum. Então, quando a gente está falando em ruído, ele pode ser só um ruído, ou ele pode ser um ruído gerado por uma alteração anatômica do coração. Eu tenho por hábito não deixar um problema se prolongar. Você tem que diagnosticar. Então, qual que é a conduta mais correta? Tem um ruído? Ok. É um sopro? Sim. Por definição. Agora, esse sopro é causado por uma alteração anatômica do coração ou é simplesmente um ruído? Como você faz isso de forma objetiva e para tranquilizar o pai e a mãe? Fazendo um exame que é o ecocardiograma. Ele vai permitir simples, já resolve. Não invasivo, ele vai mostrar para você se existe alguma alteração anatômica no seu coração, se existe algum problema valvular, se existe alguma alteração de nascimento, que são as doenças congênitas, as mais conhecidas, a CIA, a CIV, que o pessoal fala, tem um buraquinho lá no coração. Abre essa sigla, CIA. Comunicação interatrial. É uma comunicação existente entre os dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo, que deveria fechar por ocasião do nascimento. Entendido, muito bom. Nossa, esse assunto é interessantíssimo. E também porque o coração funciona com impulsos nervosos e elétricos, né? Quando a gente fala de bomba, a gente também tem isso em mente, que as bombas também... Brincando aqui, né? Fazendo uma analogia. Mas é verdade, né, doutor? O coração funciona com impulsos nervosos e elétricos, tanto é que quando a pessoa tem uma parada cardíaca, né, é o desfibrilador que faz ela voltar. Aquele então, choque. Assim, vamos falar disso. Vamos por partes. Sim. Então, assim, o coração, a célula, quem contrai é o músculo do coração. Esse músculo é formado por inúmeras fibras estriadas esqueléticas, fibras estriadas cardíacas. Essas fibras têm uma característica diferente das outras. Ela tem o que se chama automatismo. Ela mesmo tem a capacidade de gerar estímulos para se contrair. Então, se você pega um coração transplantado, ele não tem inervação, mas o coração continua a bater. Por isso que o movimento é involuntário, né? É involuntário. Porque ele bate independente de... Então, quando você está dormindo, quando você está fazendo as suas coisas, ele está batendo. A diferença na pessoa normal, e isso você falou bem, na pessoa que não é transplantada, ele tem a inervação. E a inervação do coração, que aumenta a frequência cardíaca ou diminui a frequência cardíaca, é garantida por vasos chamados do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, quando você pega e leva um susto, você tem esse sistema agindo. Então, você vai ter aquela sensação de coração acelerado, uma taquicardia. Quando você está dormindo, existem estímulos ao músculo do coração, através de um nó chamado nó sinusal, que fala assim, olha, trabalhe com mais calma. E aí você tem o quê? A baixa da frequência cardíaca através do nervo vago. Então, isso é importante. Existe uma modulação da frequência cardíaca, do que acontece com o coração. Agora, se você tirar a parte como acontece nos transplantados, ele vai funcionar independente de estímulos nervosos, porque ele tem a capacidade de automatismo. Existem células do coração especializadas que servem de pausário do coração, ou seja, elas geram a frequência e o estímulo para que o coração bata como um todo.
Incrível. Vamos falar dessa busca de emoções agora? Entrando nessa parte da adolescência, uma das coisas que eu quero abordar aqui é que é moda no ensino médio dos Estados Unidos o uso de cigarro eletrônico, né? Em busca de emoções aí. A gente sabe que no Brasil é proibido, né? A Anvisa não permite a venda, mesmo assim tem N lugares que vendem, né? Cigarro eletrônico, narguilé, enfim, e afins, né? E tem aquela coisa, é mito ou não? Causa problema também, eu vi que você já se manifestou em relação a isso, né? Você informa que sim, tem nicotina da mesma forma o cigarro eletrônico e também pode causar problemas. Então, eu gostaria que você fizesse esse panorama, assim, essa explanação em relação a isso. Bom, eu acho que o importante, primeiro, é deixar o recado para os pais, que fumo, tabaco, cigarro, vaporizadores, que são os cigarros eletrônicos, eles fazem mal à saúde. Por que eu toco nesse ponto? Porque é como você falou, às vezes você vai numa festa e vê adolescentes fazendo uso como se não fosse nada, é uma brincadeira, é uma diversão. Não, isso é danoso para a saúde. Né? Então, vamos tentar contextualizar. Então, eu não sei exatamente as datas, porque... Olha, pelo que eu li, ele começou nos anos 2000 ali. Tem poucas pesquisas ainda, mas alguns estudos indicam que metade, ou mais da metade dos jovens do ensino médio nos Estados Unidos já experimentou. Então, vamos tentar verificar isso de forma importante. Então, a indústria do tabaco, inicialmente eles usavam aquele que nem os nossos avós, né? Usavam aquela situação de você enrolar o cigarro, o famoso palheiro. Isso, era normal. Cachimbo, charuto. E aí um americano lá falou assim, nossa, vamos tentar industrializar isso e facilitar. E aí criou em 1800 e pouco a indústria do cigarro convencional, esse que a gente conhece, o tradicional. Okay. E aí o que aconteceu? Como existia, ele era muito fácil produzir esse cigarro, foi sendo feita uma produção e não tinha pessoas para consumir o cigarro. E aí, se você for pegar nessa época, vamos dizer lá, mais antigo, até os anos, vamos dizer, meados de 70, existiam aquelas propagandas de cigarro da indústria de tabaco, mostrando que era o máximo você fumar. Hollywoodianas. Hollywood, Continental, e era assim por diante, sempre associando a imagem do cigarro a coisas boas. Era aquele cara machão que laçava cavalo, era aquele jovem que estava com um monte de outras pessoas Isso surfando. Fazia o coração das pessoas acelerar e querer fumar. Fazia aquela imagem subliminar que você fala, nossa, então fume que você vai ter sucesso na vida. Né? Então, só que isso não era verdade. Então, depois de 20, 30 anos desse cigarro sendo vendido, foi descoberto que ele é associado a inúmeras doenças cardiopulmonares, vasculares. Então, acidente vascular cerebral, asma, enfisema, câncer de garganta, câncer de pulmão, impotência, amputação de perna. Então, são os danos do cigarro. Terríveis. Tanto é que eu anotei alguns dados aqui, ó. Em 96 saiu uma lei que restringiu as propagandas, né, de fumígeros de modo geral, né? Então, dali a gente já começa a mudar, né? Essa geração de agora, né? Acho que a gente está mais ou menos na mesma faixa etária. Eu acho que eu estou mais passado. Bem mais passado. Eu lembro que eu vi as propagandas e de repente elas sumiram. Sim. E ali nos anos 2000 em diante, a gente teve 2000 e alguma coisa, aquela inserção, né, da informação na própria carteira, que aquilo podia, né, de várias formas te prejudicar. Mas puxando para o coração, quando a pessoa está fumando, vamos falar do convencional mesmo, a pessoa que fuma, o que acontece com o coração no momento que ela está tragando, por exemplo? Bom, primeiro que não é natural você levar fumaça para o teu pulmão. E quando você promove a queima do tabaco, você está levando gás carbônico e alcatrão para o teu pulmão. Fora outras substâncias que estão misturadas nessa fumaça, que são danosas para o organismo como um todo. Então, quando o pulmão recebe isso, além de danos locais causados ao pulmão, como destruição das células dos chamados pneumócitos, das células ciliares do que recobre os brônquios, a nível de coração, o que acontece? Você tem uma substância que é a nicotina.
Uhum. E a nicotina, ela tem receptores no organismo da gente. Então, ela vai causar, a nível do sistema nervoso central, dependência, a nível de coração, aceleração, vai causar aumento da pressão arterial. Então, existem trabalhos que mostram que logo após o indivíduo fumar, você tem um aumento da pressão arterial. Existe, dependendo da quantidade que a pessoa fuma, pode ocorrer constricção dos vasos arteriais, ele pode levar ao longo do tempo, não logo após fumar, mas a repetitividade, você vai ter inflamações dos endotélios, levando a doenças obliterantes. Então, na verdade, o cigarro é uma bomba, né, um malefício à saúde. E todo mundo e todos os governos acertaram quando proibiram as propagandas. Hoje, você fumar o cigarro convencional, você pode observar que existe uma rejeição quando você vê alguém fumando. Né? O comportamento mudou muito. Mudou, mas não em relação aos cigarros eletrônicos. Então, vamos falar disso. Tem nicotina no eletrônico também, a pessoa vaporiza direto e eu ouvi falar que é até mais intenso a absorção dessa substância pelo organismo, não só por quem está fumando, mas por quem está inalando a fumaça ao redor. Confere, doutor? Confere em parte. Tá, vamos explicar. Então, por exemplo, a ideia do cigarro eletrônico surgiu nos Estados Unidos. Então, qual foi o raciocínio? Então eu vou usar um cigarro onde eu não tenha a queima direta do tabaco, eu vou vaporizar o tabaco ou vou vaporizar um líquido colocado num recipiente. Essa é a ideia básica. Então, diferente dos cigarros convencionais, você não tem a formação de fumaça, você tem a formação de vapor. O que acontece? Para fazer o vapor, você precisa de algumas substâncias misturadas, que é a glicerina, que é a acroleína e outras substâncias, muitos deles colocam aroma. Então, em vez de você ter aquele cheiro ruim da queima do tabaco, você vai ter um cheiro agradável. O que acontece, então aí temos que diferenciar dois tipos de dispositivos. Tem os vaporizadores e tem o cigarro eletrônico, aqueles pods. Então, esse pod, a ideia inicial era o seguinte: então eu vou criar substâncias chamadas salt-nic, onde a quantidade de nicotina ela pode ser controlada. Então, eu posso ter, às vezes, até 80% de nicotina, chegando até 2% de nicotina. Então, a ideia inicial era facilitar o usuário dos, vamos dizer assim, cigarros convencionais a largarem o cigarro, porque ele vai controlando. Eu vi que tem essa historinha, né? Meio que era para funcionar como uma transição. Quem fuma tradicionalmente, sei lá, um maço, 2 por dia, pode começar a usar o cigarro eletrônico, que você tem essas componentes diferentes e você daí pode vir a parar de fumar. Mas daí... Exatamente. Então, o que aconteceu? Primeiro, que não ficou provado que facilita o parar de fumar, mas ficou provado que quem usa esse dispositivo, existem inúmeras pessoas que nunca fumaram, inclusive jovens, que acabam se viciando e posteriormente vão para o cigarro convencional. Então usa como porta de entrada. É o contrário, você está facilitando. Quando o pai permite que o filho compre um dispositivo ilegal, e muitas vezes ele vai comprar para o filho esse dispositivo achando que é uma coisa inócua, ele está incentivando e estimulando seu filho a fumar. Além do que, muitos deles, pode ser, vamos dizer assim para facilitar, alguns têm nicotina, outros não têm nicotina. Por que eu estou falando isso? Porque a garotada, a piazada que faz isso, não, mas o meu é sem nicotina. Então, o que foi feito um trabalho no mundo inteiro? Pegou algumas marcas aleatórias que falavam que eram nicotina free. Quando foi feita a pesquisa, eles continham nicotina, 5% de nicotina. Então você vê o seguinte, quem vende aquele juice, que é o que se coloca no vaporizador, os sabores, no vape, cheiros. Isso. Qual é a ideia? É criar uma dependência. Embora você não esteja inalando fumaça, quando você combina acroleína, glicerina e aquece, você pode ter a formação de algumas substâncias, dentre elas o formaldeído, que vai direto para o seu pulmão e é altamente cancerígeno. Ele causa mutação no DNA da pessoa. Nossa. Né? E a quantidade, dependendo dos vaporizadores que tem, você pode controlar a quantidade de fumaça inalada. Então, às vezes, o cara
pega e aquelas baita baforada que fica, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, primeiro, mesmo que não tenha nicotina, você está ingerindo substâncias que são cancerígenas. Como existe o aquecimento daquela mistura, daquele juice... Processos químicos. Na verdade, o aquecimento daquilo é feito por uma resistência. Então, só para explicar para o pessoal, então, o que é o cigarro eletrônico? Você tem um dispositivo liga e desliga. Que às vezes até em formato de caneta. Você tem uma bateria e você tem uma resistência que vai aquecer o líquido e vai vaporizar. Basicamente é isso. E nos eletrônicos você consegue controlar a quantidade disso. Nos pods, ela é fixa. Então, basicamente é isso, né? Quando você tem esses vaporizadores que você controla a quantidade, você pode inalar uma certa quantidade de fumaça aquecida. Isso pode queimar toda a árvore traqueobrônquica. Então você pode ter fibrose pulmonar, você pode ter bronquite, você pode ter infarto, você pode ter arritmia. E uma outra situação também, como você coloca um líquido para ser vaporizado, você pode também vaporizar substâncias que são drogas. Não que o que ele já esteja usando não seja uma droga, porque tem nicotina e eu considero isso uma droga. Sim. Né? Você pode colocar derivados da maconha, como tetraidrocarabinol, canabidiol. Então, os pais têm que ficar muito alerta para os seus filhos e acho que a juventude, eles não são bobos. É uma situação de modismo. Eles acham o seguinte, nossa, isso é inócuo, porque não tem essa propaganda. E eu conversei com alguns colegas médicos assim de mais idade, eles também não têm essa noção que isso é maléfico para a saúde. E quando você vai ler mais afim a literatura, você vê que isso é tão pernicioso quanto o cigarro convencional. A diferença é que levou-se 30 anos para você falar em relação ao cigarro. E esse dispositivo não tem 5, 6 anos ainda disponível no Brasil. E verdade. Qual é o problema disso? Se a legislação não permite, por que ele é vendido? Né? Então, novamente a gente vê o seguinte, existem muitas leis, mas o difícil é fazer cumprir a lei. Né? Aí vai de casa a educação, né? De repente ali a orientação, né? Cada um, gente, cuide dos filhos do adolescente. Exatamente. Eu sei que é difícil. Quanto ao narguilé, doutor, é muito parecido, assim? É o mesmo caminho? Então, o narguilé, o que acontece, né? Socialmente ele é mais aceito, tanto é que a gente vê um aumento muito grande no Brasil de aberturas de bares com narguilés. Sim. Né? Então, é a mesma situação do cigarro. A diferença é que ele é aromatizado, ele tem um resfriamento ali na água, mas, em média, quando você tem uma sessão de narguilé que dura entre 40 minutos e 1 hora, equivale a você fumar mais ou menos 100 cigarros. Nossa, e ainda tem o fator complicante do compartilhamento, que nesses momentos de pandemia... Esse aí a gente não precisa nem dizer, né? Também porque passa de boca em boca ali, com Covid, com hepatite, com um monte de situações. Então, às vezes, a gente sabe que a juventude é a juventude, né? E a gente sabe que a gente tem que aprender com a vida. A diferença é que a gente não precisa aprender com a vida sofrendo, a gente pode aprender com as experiências dos outros, né? Nessa pegada da estimulação, né, que o cigarro... Quem procura tem um desses motivos, a gente tem também os energéticos. Posso te perguntar? Porque Pode, em relação aos tentar. Energéticos, e às vezes inclusive associado ao álcool, que a gente sabe que o álcool tem interferências, né, no sistema, não só no sistema cardiorrespiratório, vascular, mas como um todo, sistema nervoso central. E a gente tem o energético junto com o álcool em muitas das vezes, né, nos drinks. O que significa para o coração? Receber ali, você está tomando, de repente ali um energético misturado com álcool. O que acontece dentro do nosso encanamento interno? Ali? Pois é, essa é uma pergunta complexa. Então, por exemplo, quando a gente fala em energético, a gente precisa saber qual é a composição do energético. Né? Então, normalmente eles têm taurina, tem cafeína, e a cafeína é uma substância estimulante, tanto para o sistema nervoso central, mantendo você mais acordado, mantendo você mais vigil, mas em relação ao coração, ela pode desencadear arritmias cardíacas. Então, você tomar bebida alcoólica, que também pode desencadear a arritmia cardíaca, mais um energético,
é extremamente perigoso e danoso ao coração se for feita de forma repetitiva. E isso pode ser sentido na hora. Por exemplo, um adolescente que começou a tomar ali, vai enfim, nas festas, começa a tomar e aquilo fica frequente, de repente um dia toma e sente que o coração começou a acelerar. Ele consegue visualizar isso. Então, assim, quando o coração acelera, você vai ter uma sensação, uma percepção, que é chamada de palpitação. Você fala, nossa, estou sentindo meu coração bater mais rápido, palpitar, estou sentindo um desconforto, uma falha. Então, isso é a tal da palpitação. É a sensação subjetiva. E ela pode ser confirmada ou não quando você examina o paciente e vê que a frequência cardíaca do paciente está elevada ou a frequência do paciente está irregular. Então, uma é a sensação e outra é a constatação. E tem como, por exemplo, falando aqui já quase de primeiros socorros, então tem uma galera ali e vê que alguém começou a passar mal, referiu essa palpitação. O que você deve fazer? Ir imediatamente para o médico, deitar a pessoa, tentar fazer alguma coisa, trazer uma água? Depende, né? Então, primeiro, a gente tem que, voltando ao assunto do energético, Sim. Geralmente são 3 coisas aliás, 4 coisas, né? É o álcool, é o energético, é o fumo e às vezes drogas. Né? Então a primeira coisa que tem que saber é se o pessoal que está em volta se houve alguma ingestão de drogas, né? Êxtase, bala, essas porcarias todas que causam mal à saúde, né? E às vezes a pessoa fala, não, isso não me vicia, não. Vicia sim, faz mal e pode levar você à morte. Em relação ao que fazer, primeira situação, se a pessoa tiver só a sensação do coração acelerado, né? É sair de onde está e procurar auxílio médico no pronto atendimento. Se a pessoa tiver caída, desmaiada, isso denota uma situação maior, por quê? Toda vez que você tem uma palpitação ou uma arritmia, que é um distúrbio do ritmo do coração, associado à perda de consciência, isso implica em gravidade. Por quê? Porque houve diminuição do débito cerebral. O cérebro não está recebendo oxigênio nem nutrientes e ele está entrando em colapso, fez você desmaiar. Então esse é o sinal. Desmaiou? É grave. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Por falar nisso, eu quero falar dessa dupla, coração-cérebro, porque a gente vê que a parada cardiorrespiratória, por exemplo, no meu tempo de SAMUzeira, eu estava contando para o doutor antes aqui da gente começar, que eu trabalhei no SAMU como assessora de imprensa, mas a gente sabe que teve a parada cardiorrespiratória. De 4 a 6 minutos, se a pessoa não voltar, ela vai ter a morte cerebral, né? Então, essa dupla funciona muito junto, né? Explica, por favor, doutor, ainda nessa pegada que você está falando pra gente. Caramba, é só pegar da saia justa aqui. A gente quer esclarecer tudo. Tá louco. Bom, eu vou tentar... Não, é que realmente poucos minutos fazem uma diferença enorme, então, né? assim, Mais que isso, a pessoa pode ter sequelas. Então, né? assim, toda vez que existe uma, digamos, parada cardíaca ou cardiorrespiratória, você tem que tentar resolver o problema o mais rápido possível. Geralmente, após 4 minutos, você vai ter danos cerebrais, maiores ou menores, que podem até ser irreversíveis e levar à morte. Então, toda vez que você tem uma parada cardíaca, a primeira situação é fazer o diagnóstico dessa parada cardíaca e instituir medidas para tentar recuperar ou manter o retorno da circulação por cérebro até que você possa diagnosticar e tratar adequadamente. O que acontece é que nem sempre a parada cardíaca ocorre no hospital. E geralmente ocorre... Na maioria das vezes, exatamente. Né? Por isso, o reforço que eu acho importante é o esclarecimento da população daquelas manobras básicas de BLS. O que fazer enquanto não chega socorro? Você acha que todo mundo deveria aprender a ressuscitação ali, fazer a massagem cardíaca? Eu acho que olha, eu vou dizer algumas coisas que é importante. Primeiro, que todo pai saiba o que fazer quando um filho engasga, mesmo que não aconteça com você. Porque se acontecer, você não vai saber o que fazer, vai se desesperar e pode ser a diferença entre teu filho sobreviver com ou sem sequelas. Então, são coisas básicas. E outro é que se tente numa população que inúmeras pessoas saibam o que fazer. Inclusive o INCOR fez um trabalho de ensinar pessoas, né? Assim, ao longo de um ano foi cerca de 1.000 pessoas ensinadas para fazer o básico. O básico de ressuscitar mesmo. Exatamente. Né? Eu acho que todo mundo tem que estar apto a prestar socorro, né? Então, assim,
fazer o diagnóstico do que a pessoa está numa parada cardíaca, fazer a ventilação, fazer a massagem cardíaca, ter disponível em local, por exemplo, puxa, você vai num ginásio que tem mais de 1.000, 2.000 pessoas, é impossível você não ter um desfibrilador. Né? Isso é uma coisa que vai precisar. Numa faculdade, tem que ter um desfibrilador. Por quê? Esse desfibrilador é que vai fazer a diferença de você restituir o ritmo do coração. E mas você tem os DEAs, né? Hellis mortal pode usar um desfibrilador? Qualquer pessoa pode usar. Se você, o DEA ele é automático. Por exemplo, eu já ajudei a fazer socorro e vi o médico usando, estava do lado, mas então, se eu precisasse, eu poderia usar. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você esteja longe, mas tenha um DEA disponível. Você liga para o SAMU, olha, estou aqui com uma parada cardíaca, ele fala, olha, faça isso, isso, isso. Você tem o desfibrilador do lado, coloque o DEA. Ele vai dizer o que fazer, aplica o choque, você aperta o botão. Ótimo. Né? Ninguém está falando. E não se assusta, porque a pessoa vai subir. Mas, entendeu? Porque ele já dá as etapas. Agora, o que eu digo assim, é que um médico ele vai fazer o básico, mas se ele não tiver num local onde tenha os meios para que isso seja feito, a chance de sucesso de uma pessoa sobreviver é muito pequena. Tanto é que em alguns países existem alguns dispositivos onde você liga, em vez de vir vamos dizer assim, a ambulância convencional, vem um drone trazendo DEA. Olha só, DEA só para a pessoa entender. É um desfibrilador automático, ele diz o que você tem que quer fazer. Isso. Me conta uma história sensacional sua, assim, que você tenha enfrentado com um paciente. Meu Deus. Ou alguém assim mais idoso, ou um jovem que por intercorrências de tudo isso aqui que a gente comentou. Meu Deus do céu. Bom, eu tenho algo que marcou. Eu tô velho na profissão, tenho mais quase, vamos dizer aí, 20 e pouco, 30 anos, vamos dizer. Então, assim, um fato que me marcou foi Eu não gosto muito de falar isso, porque eu sempre me emociono com essas coisas. Pode ser emocionante. E é ruim, a gente está falando de coração, né? Mas assim, é uma coisa que eu conto e toda vez que eu conto, choro. Eu fico emocionado. Né? Então é um paciente, vou tentar me conter aqui, é um paciente que eu atendi no INCOR, né? E eu estava fazendo uma angioplastia, ele chegou, ele infartado, nós levamos para a sala de hemodinâmica em tempo hábil, foi feita a angioplastia, comuniquei com isso, e ele chegou e falou assim, doutor, eu queria agradecer tudo que o senhor fez, né? Ele teve uma parada cardíaca e não voltou da parada cardíaca. Então, são coisas assim que acontecem no nosso dia a dia, né? Até eu não gosto muito de tocar nisso, porque eu sempre me emociono. Infelizmente, às vezes as coisas, né? Bom, assim, eu me importo com todos os meus pacientes, eu detesto quando um médico não faz o seu melhor, eu sempre procuro fazer o meu melhor. Né? Às vezes a gente tenta e não consegue, por uma série de circunstâncias. E também as pessoas têm que entender que o médico é um ser humano, ele sente, ele passa pelas mesmas dificuldades, às vezes ele não está bem em casa, às vezes ele não está bem no trabalho. Então, assim, que quando acontecer alguma situação, não leve essa situação como se todos os médicos fossem daquele jeito. Né? E às vezes você mesmo também pode não estar bem num dia, como o médico que é o ser humano também não está. E não pode esquecer que a gente tem que descansar, que a gente tem a nossa família. Então, às vezes a tecnologia ajuda, mas às vezes ela atrapalha, porque a gente cria aquela situação de imediatismo, de querer ter uma resposta rápida, e nem sempre as respostas são rápidas, né? Dentro dessa ideia de ritmo cíclico, né, que o coração, por essência, né, aqui pra gente meio que fechar a nossa conversa, nosso bate-papo tão bom, eu queria que você falasse dos momentos felizes que você cria para além do jaleco branco. Eu sei que você gosta de colecionar objetos, né? Nossa. Um passarinho me contou, inclusive de lugares de viagens que você foi. E conta um pouquinho de alguns lugares que você visitou, quais objetos te chamam a atenção e por quê? Cada um tem uma mania, né? Eu gosto de objetos assim diferentes, que não sejam industrializados. Então, por exemplo, eu vou num lugar, acho uma pedra diferente, eu levo. Acho uma estatueta diferente, eu levo um quadro. Eu gosto sempre de trazer uma lembrança daqueles momentos que a gente tem na vida, né? Mas o que eu mais prezo é a minha família e a minha filha. Esse hábito de guardar pedras aí. Sabe por quê? Porque assim, foi um dos momentos mais alegres da minha vida quando nasceu minha filha, Maria Fernanda, né? Nossa, ela é a minha vida.
Muito bonito. A gente tem uma conversa aqui falando de coração e não poderia ser diferente, né? Com muitas emoções. Isso, agora em vez de ser considerar aquele médico bravo que quando as coisas não saem certas, ele briga pelos pacientes, agora vamos chamar de médico chorão. Ah, imagina. E esse foi então o podcast Fala aí, doutor. Vou me apresentar no final. Eu sou a Daiana Pasquim, jornalista, professora, podcaster, e é um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada, doutor Morrone. Obrigado pela oportunidade, desculpa aí o mau tempo com essa, que é uma coisa assim que me emociona muito, né? Primeiro porque eu adoro a minha profissão, eu amo minha família, minha esposa, minha filha, e eu não consigo separar isso dos meus pacientes. Eu tenho um carinho muito especial por todos, principalmente aqueles, não que não existam pacientes, não é que esses prediletos, mas tem pacientes que eu acompanho há 20 e poucos anos, e é difícil você manter uma distância, né? Você acaba considerando eles como se fosse uma família. Missão de vida, então. Missão de vida. Parabéns. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.